Na hora do café de hoje, nós vamos falar sobre o programa Família Acolhedora. Para muita gente aí de casa, eu aposto que esse assunto é novidade, mas é um tema que está em debate na cidade, muita gente falando sobre isso, que em resumo, gente, é uma criança que é retirada dos pais por algum motivo social, enfim, que seria levada para o abrigo, passa esse tempo em adaptação em outra residência, convivendo com outra família. Mas aqui comigo está a psicóloga Karine Preto, que vai explicar direitinho pra gente como que funciona. Primeiramente, boa tarde, obrigada pela participação, Karine. Eu agradeço bastante também a oportunidade, de estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui. Bom, e para começar, gente, é claro, esse nosso bate-papo não pode faltar o nosso cafezinho. Para começar, foi um expresso, que é o teu preferido. É o meu preferido, bem fortinho e sem açúcar. Então, Karine, explica pra gente, pro pessoal de casa, como que funciona, então, esse programa da Família Acolhedora que faz parte do SUAS. Isso. Então, existem programas que são voltados na básica, na média e na alta complexidade dentro do SUAS. Alta complexidade são os acolhimentos. Em Xanxerê, mais comum é o acolhimento institucional, que são o casulo e o aprisco, que atendem, então, uma demanda mais de crianças e adolescentes, mas existia também a demanda em Xanxerê de adultos deficientes e idosos, que dentro do programa Família Acolhedora a gente vai conseguir atender também. É uma modalidade de acolhimento, mas um acolhimento familiar, onde a pessoa não precisa ficar numa instituição acolhida. Ela passa a viver numa família que recebe auxílio do município e que serve como auxiliadora nesse processo de acolhimento da pessoa que necessita dessa medida protetiva. Bom, gente, esse programa existe em vários municípios, já dá certo em vários locais, mas uma novidade que acredito eu que foi instaurada aqui no município é dos adultos deficientes e idosos, que também podem receber, então, essa família acolhedora. Uma ação inovadora de vocês. Exato. Dentro do SUAS, então, Família Acolhedora atende crianças e adolescentes, mas o município, então, criou o Família Acolhedora para adultos deficientes e idosos. Isso realmente é uma coisa nova. Em Santa Catarina nós somos o terceiro município, a gente está servindo como modelo para alguns e é interessante a gente realmente conseguir fazer um trabalho adequado para atender essa demanda que também necessita desse tipo de trabalho, de acolhimento, que também tem negligências, também passa por violências e precisa desse tipo de atendimento. Agora, Karine, explica pra gente como que é a questão da demanda aqui no município, todos os meses ou anos, enfim, o abrigo, por exemplo, quantas crianças e adolescentes recebe, porque muita gente acho que nem tem noção de quantas crianças não tem essa família hoje em dia, esse apoio em casa. Então, o município ele tem uma média de 40 acolhidos, de todas as idades, tanto no aprisco, no casulo, no lar do idoso também a gente fez um levante, mais ou menos 40 acolhidos de média. E hoje em Família Acolhedora, já por ser uma lei nova, nós temos 4 pessoas já colocadas em Família Acolhedora. A gente segue o nosso bate-papo aqui na hora do café agora, porque um ponto muito interessante nessa discussão toda, que eu aposto que você aí de casa de repente está se perguntando também, é o apego que a criança pode ter com essa família acolhedora. Depois, na hora de se distanciarem, fica uma situação complicada, vem o sofrimento, e essa família acolhedora que, querendo ou não, acaba criando o apego com essa criança ou adolescente. Como que é lidado com isso? Existem algumas conversas prévias antes, tanto com a criança quanto com a família, para eles terem a real consciência de, claro, vai formar o apego, mas depois da separação? Sim. Então, esse programa ele tem até em lei uma equipe técnica de psicólogo e assistente social que faz todo o cadastramento da família que tem interesse em prestar esse serviço, E a partir daí uma avaliação dessa família para ver as condições mesmo psicológicas, porque a gente sabe que demanda dessa questão emocional, A partir daí, depois do acolhimento, quando a criança ou o idoso ele passa um período nessa família, existe todo o acompanhamento dessa mesma equipe, acompanhamento semanal, sempre disponível para a família também, para dar todo esse suporte, para que essa questão emocional não interfira depois no desligamento. E um detalhezinho, Karine, se no meio desse processo todo, de repente a criança fica vários meses, 1 ano, 2, junto com essa família acolhedora, e surgir realmente esse apego e a família depois tiver vontade de adotar essa criança, se o processo levar ela para uma adoção, vai poder adotar, vai ter que entrar numa fila, não pode de jeito nenhum? Então, pessoas que estão na fila de adoção, que tem cadastro, elas não são aceitas
como família acolhedora. Isso até porque o vínculo não pode se estabelecer para esse fim. O vínculo é estabelecido para o fim de acolhimento apenas, não para uma futura adoção. Pessoas que têm interesse na adoção, elas precisam ir até a assistência social forense, né? Lá tem outra equipe esperando, aguardando com documentação, tudo para se fazer o cadastro e entrar na fila, né? Quem tem interesse na adoção é outro caminho. O nosso caminho mesmo é de proteger a criança, o adolescente, o adulto e o idoso no momento em que ele passa pelo processo de destituição ou de retorno familiar, né? Depois, o que vai acontecer com a vida dele após o acolhimento, aí não faz parte do nosso programa, também não vai fazer parte dessa família que vai acolher. Bom, e claro que para manter também essa pessoa acolhida em casa tem um certo custo para a família que está recebendo. Vai ter um auxílio financeiro, como é que funciona essa questão dos recursos? Sim. Então, o programa ele define um auxílio para a família que acolher de um salário mínimo e meio para cada acolhido. Então, quando a família, depois de cadastrada, acompanhada, preparada, recebe um acolhido em casa, ela passa a receber mensalmente o salário mínimo e meio, justamente porque a gente tem consciência, né, de que existem esses custos e que então há um auxílio que a família recebe para manter de forma adequada também o acolhido em sua residência. Muito bem, Karine, obrigada pela participação e parabéns principalmente por essa iniciativa. Imagina, obrigada, eu que agradeço. É isso aí, gente. Esse foi o nosso bate-papo da Hora do Café de hoje, falando esse programa da família acolhedora. Uma novidade para muita gente, mas claro que vai fazer diferença na vida de muitas famílias e principalmente para as crianças e adolescentes.